Bem-vindo a Direito a Falar, uma parceria entre o Económico e a revista Advocatus. Hoje temos como os convidados da primeira parte são o Dr. Vítor Marques Moreira, Presidente do Instituto dos Advogados de Empresa, e Pedro Val Gonçalves, Diretor Jurídico da Pfizer, que vem abordar temas relacionados com a atividade dos advogados de empresa. Dr. Vítor Moreira, bem-vindo aos dois ao programa. Vítor, qual é neste momento, sei que há um problema em relação, com os advogados de empresa em relação à Segurança Social, qual é neste momento o ponto de situação sobre esse assunto? Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer para o Instituto de Advogados de Empresa estar aqui perante vós. Eu diria que esse é um problema reiterado desde há muitos anos. Os advogados de empresa são duplamente tributados, nomeadamente em sede de Segurança Social, pois além de descontarem para a Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, também que descontam para o regime geral da Segurança Social. E outros há, inclusive, que descontam para uma terceira entidade, nomeadamente os bancários, que também descontam para o seu serviço de assistência médico-social, o chamado SAMS. Portanto, em comparação com os demais trabalhadores, digamos que os advogados de empresa têm uma situação em termos de descontos para regimes de segurança social que não é muito comum nos restantes trabalhadores, portanto, nas restantes classes, da parte liberal, portanto, das pessoas liberais. Não é? E sempre foi assim ou a situação alterou-se nos últimos anos? Não, a situação sempre foi assim. Torna-se mais visível porque cada vez mais aumenta o número de advogados de empresa. Como tal, quando aumenta o número de advogados de empresa, é natural que esta situação se torne mais visível. E até porque, devido a um fator, como sabe, Hermínio, da massificação da advocacia, é uma das saídas que os advogados neste momento têm encontrado, que é as empresas. Não é? E olharam para as empresas com vencimentos muito aquém do que aquilo que seria o justo que eles deviam receber. Como têm mais descontos, é óbvio que receberão muito menos. Portanto, é um combate que nós já temos vindo a fazê-lo desde o ano 2008, mas infelizmente para os advogados de empresa com resultados muito maus. Portanto, não temos conseguido, por parte da tutela, a resposta que todos nós desejaríamos. Pedro, como é que isto se sente no dia-a-dia como advogado de empresa? Como é que um advogado de empresa encara esta questão? Em primeiro lugar, sentimos a questão financeira é bastante violenta. Nós acabamos por ser, no meu caso, sou duplamente tributado, não é? Em sede de Segurança Social, sem ter qualquer tipo de benefício. Portanto, se eu não tiver um esquema privado, como tenho um terceiro esquema privado, portanto, acabo por não ter qualquer tipo de benefício. Esta questão nós temos a nossa Caixa de Previdência dos Advogados, portanto, na minha perspectiva é inconstitucional, porque nós temos a Caixa de Previdência dos Advogados e temos também um esquema de segurança social que não funciona. E aquilo que os meus colegas sentem também é isso, é uma perfeita injustiça, digamos assim, na medida em que não temos qualquer retorno relativamente àquilo que pagamos e portanto, é isso que se sente. E qual é a solução que defenderia? A solução que eu defendo, em particular, é um esquema optativo, em que o advogado da empresa poderia escolher ou um regime ou outro. Esse seria o esquema, na minha perspectiva, o mais justo. Vítor, acha que era o esquema mais eu concordo mais em parte com o que o meu colega Pedro Val Gonçalves diz. Todavia, quando ele diz que não há resposta para quem desconte para os dois sistemas de segurança social, não concordo muito com ele. Porque resposta tem. Porque a pessoa que desconta para a SEPAS, com certeza tem direito à sua reforma quando atingir os 65 anos de idade. Muitos advogados não sabem que a SEPAS também faculta às pessoas assistência médica, por exemplo, nas instituições da Ordem. Tem uma valência de subsídios em caso de maternidade, no caso, enfim, de falecimento, etc., que as pessoas podem beneficiar sendo beneficiários da SEPAS. E já para não falar no regime geral da Segurança Social, porque, enfim, um dos nossos principais problemas são os nossos detratores, quando dizem que, bom, está bem, o advogado da empresa desconta para duas entidades, mas mais tarde também irá beneficiar de duas reformas. E é verdade. Se não houver a falência do sistema da Segurança Social, como todos nós esperamos que não venha a suceder, é óbvio que quem desconta para esse sistema de Segurança Social
quando chegar à idade da reforma, terá a subsídio da velhice, terá a sua reforma. Todavia, não é isso que está em questão. A questão está, e concordo com o Pedro Val Gonçalves, quando ele diz que os advogados poderiam optar ou por descontar para a SPAS ou por descontar para a Segurança Social. Sendo certo que, na minha opinião como advogado, a SPAS é uma entidade extraordinariamente rentável. Basicamente é uma caixa de previdência de reformas, por isso é que talvez seja muito rentável, não é? Para nós advogados é imperativo manter os descontos para a SPAS. Portanto, aliás, está estatutariamente consagrado, inclusive, que para ser advogado tem-se de estar inscrito na SPAS. O que significa que a nossa luta, o nosso combate tem sido de os advogados poderem optar ou pelo regime, ou beneficiarem do regime da Segurança Social, ou não beneficiarem, optarem. Quem pretendia ter duas reformas e ter uma assistência, por exemplo, na doença, como a SPAS não dá, então, com certeza, continuaria, portanto, a beneficiar do regime geral da Segurança Social. Quem não quisesse, então ficaria só agregado ao SPAS. Portanto, digamos que é essa a opção que o Pedro pensa há pouco falou, mas que, a bem dizer, é bom que se diga que a SPAS é sempre, digamos, sagrada para nós advogados. E a tutela tem sido sensível a esse assunto? Estava a dizer que desde 2008 que o Instituto tem... Repare, não tem sido fácil, e ainda para mais devido à crise económica e social. Como sabe, hoje em dia a Segurança Social tem carências a nível de receitas, não é? É capaz de ter mais despesas do que ter de receitas, e não é fácil dizer à tutela que, bom, olha, há pessoas que descontam, essas vão deixar de descontar. É complicado, e mais a mais no momento como nós estamos a viver, não é? Digamos, em termos políticos, não é fácil convencer a tutela desse facto. E é o principal problema que nós nos temos de deparar. É uma questão política, não é uma questão de vontade do Instituto de Ordens dos Advogados, ou da própria Ordem. É uma questão política que tem que ser a tutela a decidir, não é? Pedro, o que é que falando em termos gerais de ser diretor, advogado da empresa, neste caso, o que é que vantagens e desvantagens de ser advogado de empresa em relação ao exercício liberal da profissão ou enquadrado numa sociedade de advogados? Eu, para além de ser advogado de empresa, aliás, é de ser a minha vida toda, se Deus quiser, e eu ajudar um pouco, também sou gestor da minha própria empresa. Portanto, sou gestor há cerca de 10 anos. E procurei construir sempre uma coisa chamada independência. E é uma luta que eu tenho vindo a travar, aliás, com o Vítor, desde que o conheci, que é transformar o advogado da empresa, não é transformá-lo, talvez não seja a palavra mais correta, mas o advogado da empresa tem que ser sempre advogado, tem que ser autónomo. Ele tem que ter, no mínimo, autonomia técnica. Ele não pode estar sempre a reportar e a fazer aquilo que lhe mandam fazer. Ele tem que ser sempre autónomo. É essa a nossa função. Eu, felizmente, na minha empresa consegui conquistar isso, também porque acumulo as duas funções, portanto, de gestão e de advogado da empresa, e é uma grande luta que eu tenho feito e com a excelente ajuda do Vítor. Neste caso, o Instituto de Advogados da empresa, que outros problemas é que detecta, para além da questão da Segurança Social, em relação à atividade destes advogados? Olha, Hermínio, a questão do advogado de empresa não pode ser desassociada da crise que neste momento estamos a viver na advocacia. Ou seja, estamos a viver uma crise como não há precedentes, não me recordo, em termos de clientela, por exemplo. Como sabe, nós temos um dos índices maiores da Europa de advogados por habitante. Sim, em Portugal temos um advogado por perto de 300 habitantes, ou 250 a 300 habitantes, consoante, porque sabe que há muitos advogados que não estão inscritos na Ordem dos Advogados, embora tendo já concluído o estágio, mas que cancelaram a sua inscrição. Mas, partindo desse número, de 1 para 250 habitantes, diria que não há trabalho para todos os advogados. Esta é a razão. Esta, aliás, é a verdade que nós não podemos escamotear durante muito tempo, mais tempo. Dizer o contrário, de facto, é estar a mentir, é estar a fugir à verdade. Com a massificação da justiça, os advogados poucas soluções têm quando acabam o curso, quando acabam o seu estágio. Esses jovens licenciados em Direito que terminam o seu estágio, qual é a saída profissional para eles?
A questão que se coloca é esta, era uma questão que as pessoas têm que refletir. Há uns anos atrás, as empresas funcionavam, digamos que, como que uma segunda atividade do advogado. Ou seja, eram advogados da empresa e, concomitantemente, também tinham os seus próprios escritórios, onde exerciam a advocacia em prática individual. E hoje isso desapareceu? Hoje praticamente desapareceu. Retirando os mais velhos que ainda conseguem ter clientela para isso, os mais novos definitivamente não têm essa hipótese, que os mais velhos tiveram. A saída é, ou vão para as grandes sociedades de advogados e exercem a sua função, a sua profissão nas grandes sociedades, ou vão para as empresas, ou então arriscam e vão para a prática individual. Hoje em dia as empresas, e o Pedro está aqui que não deixará mentir, entenderam o quanto é benéfico para elas terem um advogado em regime de insourcing. Porque, claro, Hermínio, há uns anos atrás, as empresas tinham advogados em insourcing. Tinham um grupo de 3, 4, 5, 6 advogados, consoante a meia dimensão da empresa, e os advogados exerciam lá a sua função, a sua profissão. Quando terminava o horário de trabalho, não é? Iam para os seus escritórios e exerciam a advocacia em prática individual. E porquê? Porque havia clientela, havia trabalho, havia... não estávamos com este problema da redução da clientela. As empresas, entretanto, perceberam que, eventualmente, tinham os custos acrescidos de ter advogados em regime de insourcing. Então optaram, porquê? Por fazer contratos com os escritórios de advogados. Ou seja, o chamado outsourcing. Sim. Começaram a optar por essa opção. Todavia, eles perceberam uma coisa. Perceberam que os custos eram demasiado, e o Pedro está aqui, não me deixará mentir, eram demasiado importantes no peso da própria empresa. Então, o que é que eles fizeram? Atendendo à massificação da advocacia, ao excesso de oferta, começaram outra vez, numa época, a voltar ao passado, a contratar advogados em regime de insourcing. E porquê? Porque ficava muito mais barato. Hoje em dia, um advogado de empresa, só para emitir mais, para ter a noção, poderá contratar um advogado de empresa, um jovem advogado de empresa, por 800 euros por mês. Aliás, disse isso há um ano no encontro do Instituto de Advogados da Empresa. Mantém-se ainda está pior. Porque hoje em dia o advogado de empresa, como existe um grande número de advogados, as empresas contratam advogados a preço praticamente saldo. E o jovem advogado não pode dizer que não, porque ele precisa trabalhar, ele quer trabalhar. E o acesso ao direito não chegou a todos esses advogados que necessitam trabalhar. Aliás, o acesso ao direito com os problemas que o Hermínio sabe que tem trazido ao universo dos milhares e milhares de colegas que estão inscritos no regime de acesso ao direito. Nomeadamente pagamentos tardios e etc. Já para não falar desta questão, trazida pela tutela, eventualmente aqueles factos ilícitos praticados por aquele tão grande número de advogados e que, de facto, pensemos nós, aliás, já sabíamos que a montanha pariu um rato, quando as acusações hoje em dia contam-se pelo número de dedos das nossas mãos. Daqueles milhares e milhares de processos de crime, converteram-se em meia dúzia de acusações. Os processos estão a ser arquivados. Portanto, o advogado de empresa hoje em dia é um alvo fácil e apetecível do empresário. Porque com 700 ou 800 euros consegue ter um advogado que sente a empresa como qualquer outro não sente, porque a pessoa que trabalha em full-time, trabalha em regime de exclusividade para a empresa, sente o cliente interno da empresa, sente os problemas da empresa como o outro cá fora não sente. E, como eu estava a dizer, por 800 euros consegue ter isso tudo. Consegue ter um advogado, consegue ter um solicitador e nem consegue ter um administrativo. Como vê o 3 em 1. Eu, aliás, gostava só de acrescentar um ponto. O que o Vítor está a dizer é verdade. E não no caso da minha empresa, onde considero que os advogados são bem pagos. Tenho vários advogados, portanto, mas... Todos em regime de insourcing, não é? Insourcing, sim. Não têm contrato de trabalho, portanto, são advogados. Desculpe interromper, lá está Hermínio. Uma multinacional percebeu que contratar advogados em regime de insourcing era uma mais-valia para a própria empresa. Portanto, o que eu fiz foi fui ao mercado buscar advogados de topo
novos e, não é segredo, eu gastava cerca de 2 milhões de euros por mês. Acho que é a empresa que mais litigava neste país e que mais litiga, por variedíssimas razões que podemos falar noutra altura. E achei que era, ou seja, que não compensava. Portanto, que me compensava muito mais ter uma equipa interna bem paga. Portanto, no meu caso em concreto é uma exceção. Não ganham 800 euros por mês, ganham substancialmente mais. E os próximos que vou contratar mais 2, vão também receber substancialmente mais. Mas a realidade das empresas é efetivamente esta. No meu caso não é em concreto, porque é uma empresa de ponta e, portanto, naturalmente necessita de advogados francamente bons. Portanto, isso paga-se. Eu diria que em épocas de crise é mais confortável, entre aspas, estar numa empresa, como advogado de empresa, do que estar em prática individual ou numa sociedade de advogados? Não, eu trabalhei durante 10 anos no escritório do professor Gonçalves Pereira, portanto, e a realidade que o Vítor estava a dizer é verdade. Assistiu-se a uma inversão. Portanto, primeiro havia os grupos dos advogados in-house, depois os outside counsel. O problema dos outside counsel, e eu tenho a feliz sorte de ser convidado para falar muito sobre isso fora de Portugal, e aliás existe uma nova realidade que em Portugal, infelizmente, acho que os advogados ainda não perceberam. O valor hora não é o valor que o cliente aceita como justo. E o grande problema que se passa, e que noutros países já ultrapassaram, é que o advogado não tem que ser... Eu não tenho que contratar um advogado como pago um saco de batatas. O cliente quer mais do que isso. Portanto, o cliente quer um cap, quer saber quanto é que vai gastar e quer saber precisamente qual é o resultado final, ou seja, quer ter um retorno. Portanto, e é isso que se defende a nível internacional, que é o chamado risk sharing, e é isso que as empresas procuram hoje em dia. A faturação à hora é perfeitamente injusta e, na minha perspectiva, Portugal está muito longe. Portugal, não só Portugal, há vários países da Europa que ainda continuam a funcionar assim. Está muito longe da realidade que já se está a passar noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos. Anglo-saxónicos, por exemplo? Anglo-saxónicos, sim. Nomeadamente, os mercados anglo-saxónicos já estamos a falar em níveis de faturação, em termos de risk sharing puro, referral fees, estamos a falar de uma série de questões que infelizmente em Portugal está muito longe, e por isso é que as empresas estão a fazer isto que o Vítor estava a dizer, e muito bem, que é: eu não posso pagar 2 milhões de euros por ano, não posso, não tenho budget para isso, portanto vou contratar advogados e pago 800 euros. É a opção. É a opção. É a opção. É a melhor opção. Vítor, última questão. Eu gostava de saber se a Troika mudou alguma coisa na vida dos advogados de empresa ou se mudou na justiça em geral e isso também afetou os advogados de empresa. Olha, pelo menos dá-lhes mais trabalho. Porque, de facto, devido às contingências que a Troika nos trouxe, é natural que há certas áreas do direito que os advogados de empresa, neste preciso momento, estejam a ser chamados pelas próprias empresas para dar resposta. Mas a questão que é uma questão transversal a toda a advocacia, ou seja, esta questão da Troika não é só um problema para os advogados de empresa, é um problema para todos os advogados. Como sabe, a Justiça neste momento está a viver uma situação grave em Portugal. Os agentes judiciários têm dificuldades em entenderem-se. O Orçamento Geral do Estado não contemplou muito a área da Justiça. Como sabe, hoje fala-se inclusive em reduzir os tribunais, com o novo mapa judiciário. Afasta o cidadão da Justiça. Eu, por norma, sou um homem otimista, mas neste momento estou um pouco pessimista com o futuro da Justiça. Nem uma luz ao fundo do túnel? Não, a luz vê-se. Eu penso que a luz se vê sempre, não é? Desde que para isso os advogados sejam mobilizados para esse combate, em prol da cidadania e em prol da advocacia e em prol da justiça para os cidadãos. Vítor, Pedro, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Foi a primeira parte do Direito a Falar. Voltamos já de seguida com outro tema e outro convidado.